Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o jornalista, apresentador do Jornal Brasil Atual, também editor da Rede Brasil Atual, Glauco Faria. Tudo bom, Glauco? Como você está? Tudo certo, Thalita, como a gente estava falando, eu sempre digo no jornal, o tudo bem relativo, né? Dentro daquilo que é possível nesse cenário de pandemia, de crise política e social que vive o Brasil, mas a gente vai resistindo, né? Resistindo. Na medida do possível, tá tudo bem, né? Glauco, vamos começar falando sobre mais uma desgraceira, né? Mais uma desgraça que acontece aqui no Brasil, que é esse desabamento, então, de um prédio ali no Rio de Janeiro, em Rio das Pedras, que é uma área considerada, inclusive, berço das milícias no país, não só no Rio de Janeiro, mas no país. Foi ali que, de certa forma, essa experiência das milícias teve início. E daí já foi identificado que uma forma de controle e de lucrar em cima das pessoas são essas construções aí irregulares, né? Então, a milícia constrói esses prédios, cobra muitas vezes dessas famílias que moram ali e tem esse controle a partir da construção dessas moradias. Muitas vezes, inclusive, por infiltração política, a Câmara dos Vereadores acaba regularizando essas construções, né? Achei muito curioso uma entrevista na Globo News hoje do CREA Rio de Janeiro, do presidente do CREA. Ele falou assim: é área de milícia, a gente não consegue fiscalizar. Né? Então, assim, já existe esse entendimento por parte de todo mundo que é muito difícil fazer essa fiscalização nessas regiões, e daí episódios como esses acontecem. E quando eu falo de infiltração política, a gente faz essa ligação direta com Flávio Bolsonaro, porque no ano passado, o Intercept Brasil deu informações que constam na investigação sobre rachadinha, de que Flávio Bolsonaro usava esse dinheiro de rachadinha para pagar construtoras que construíam para a milícia ali em Rio das Pedras e, como chama aquele outro lugar que caiu também um prédio no ano passado? Mazuma, esqueci o nome, mas que, você lembra? Eu acho que é Amazonas. Eu acho que é Amazonas. Foi Isso, 2019, né? Que foi morreram, salvo 2019, há engano, 2 24 anos. pessoas. 24 pessoas morreram. Então, assim, isso tem acontecido e é por conta dessa atuação da milícia que isso volta a acontecer, né? Pois é, Thalita, é um encontro de tragédias, né? Porque combina a falta de planejamento urbano, de políticas habitacionais que sejam de fato eficientes, com a total ausência do Estado. Quer dizer, um Estado que nas comunidades mais pobres, em especial no Rio de Janeiro, mas não só, é um fenômeno típico das grandes cidades brasileiras, ele só aparece por meio da ação policial ou da ação paraestatal, como a ação das milícias, né, que a gente tem. E eu achei curioso também, Thalita, a declaração do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dizendo o seguinte, até separei as aspas dele aqui: comigo milícia não impede nada, não tem essa conversa e a gente vai agir sempre com firmeza. Nem milícia, nem traficante, nem nenhum delinquente se sobrepõe ao poder do Estado. Falta vergonha na cara à autoridade que permitiu isso. E aí, né, eu acho que é importante o que você destacou do representante do CREA falar isso, né, porque de fato é muito difícil para alguém atuar numa área de milícia. Só que o Eduardo Paes foi prefeito por 8 anos, né? Ele não entrou na prefeitura hoje. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro entre 2009 e 2017. Então, quem permitiu isso pode até ter sido mesmo a administração municipal dele. E lembrando que a CPI das milícias, quando foi feita ali na Alerj, também pegou ali parlamentares que eram do partido, então, de Eduardo Paes, que era o PMDB, né, na época. Então, eu acho que tem esse fortalecimento político e tem algo também, Thalita, que eu acho muito notório nesse fenômeno das milícias, porque é, de certa forma, também mais um legado autoritário da ditadura civil-militar que a gente teve no Brasil. Porque foi ali justamente naquela época que começaram os chamados esquadrões da morte, ou seja, agentes da polícia, né, as forças de segurança agindo não só como uma repressão oficial, mas também como uma repressão não oficial, embora o Estado apoiasse, fosse pela ação, fosse pela omissão. E esse método, né, utilizado principalmente de execuções extrajudiciais, ele era utilizado ali, naquela época, e continuou sendo executado pelas milícias, né? Só que as milícias, já com poder político mais incorporado, às vezes até com representação parlamentar, ou não só parlamentar, também nos executivos, como a gente infelizmente já viu, e também capitalizado, né, com mais dinheiro, com mais poder econômico.
Então, isso que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, ali na comunidade de Rio das Pedras, é lamentável, mas infelizmente é um encontro de tragédias que o Brasil vive e não é de hoje.